Bom dia a todos. Me ouvem bem? Os que estão em casa também? Bom dia. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre aquelas tribulações que nos assolam todos os dias, em todos os momentos de nossas vidas. E aqui repetindo uma palavra que eu ouvi há muitos anos, vou repetir aqui para vocês, já repeti algumas vezes, vou repetir de novo. Se vocês e eu, né, enquanto cristãos, estamos passando por dificuldades e por tribulações, e se a Igreja de Cristo passa e vive por dificuldades e tribulações, tenham uma única certeza: nós estamos no lugar certo. Porque, ao contrário do que muitos ensinam, a igreja não é lugar onde estão as pessoas que não têm problemas, onde tudo é bom, onde tudo é lindo, onde tudo é maravilhoso. Não. A igreja é exatamente o local onde estão os pecadores, as pessoas cheias de falhas e as pessoas que precisam verdadeiramente de Deus. Se você estiver num lugar em que tudo está muito tranquilo, sem problemas, provavelmente você não vai estar na igreja de Cristo. E por que eu digo isso? Porque Deus, que é, sem dúvida nenhuma, amor, e como nós vimos nas palavras do Alex há pouco, né, que em Cristo, né, demonstrou por nós a maior prova do seu amor, que é morrer por nós, né? Deus também se ira e se irou contra toda forma de impiedade, contra toda forma de mentira e contra toda forma de engano. Isso está escrito na carta de Paulo aos Romanos, no versículo 18 do capítulo 1. E neste versículo está escrito que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Deus se ira contra a falta de fé, contra toda sorte de perversão dos homens que abafam. Esse detém tem um sinônimo de abafar, de esconder a verdade com coisas injustas. Deus se ira com isso. Entretanto, um pouquinho mais à frente, também na carta de Paulo aos Romanos, e ainda com essa mesma ideia da ira, se vocês virem lá no capítulo 5, versículo 9, nós vamos ver que está escrito: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele, por Deus, salvos dessa ira. E esta é uma verdade muito importante. Da mesma forma que Deus se ira, se revolta contra toda espécie de impiedade, imperfeição e perversão dos homens que escondem, que abafam as verdades de Deus, ele preparou para nós uma forma de sermos salvos dessa mão pesada dele, dessa ira dele. E a justificação vem pela fé. Nós não devemos nos preocupar com tribulações, não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Nós vemos, por exemplo, no Evangelho de Mateus, lá no finalzinho do capítulo 6, quando ele fala das coisas que nos tornam ansiosos, ele dá um conselho muito bom no versículo 34, no último versículo do capítulo 6 de Mateus. Olha, vocês não precisam se inquietar com coisa alguma, com o dia de amanhã. O amanhã vai trazer os seus próprios cuidados. E ao dia já basta os seus
próprios males, as suas próprias tribulações. Não se preocupem. Vivam este momento que se chama hoje, com todas as dificuldades que se nos apresentam, mas façam uma coisa, e essa coisa está no versículo 33. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus, a justiça de Deus, eu diria, a verdade de Deus. Não nos apeguemos às mentiras, mas procuremos descortinar as verdades de Deus, busquemos as verdades de Deus, porque tudo aquilo que nós precisamos nos será dado de forma gratuita, aqui e no porvir. Quantos de nós já não experimentaram milagres diários de termos o socorro vindo de formas assim totalmente incompreensíveis para nós, uma dificuldade que passamos, e as soluções vão se apresentando, e nós muitas vezes não nos percebemos que essas coisas nos são dadas por providência divina, são os milagres. Milagres não são apenas coisas maravilhosas, extraordinárias, que acontecem também com a mão de Deus, mas são as modificações que Deus vai fazendo paulatinamente, diariamente as nossas vidas, as soluções que Deus cria para os nossos problemas. Então, Ele nos dá essa receita, olha, busquem as minhas coisas, inclusive e sobretudo quando estáis ansiosos, quando vivem momentos de tribulações, busquem o reino de Deus, busquem a verdade de Deus, e tudo aquilo que você precisa, e o que nós precisamos é muito pouco, o será acrescentado. Agora, voltando lá para Romanos, onde estávamos falando da ira e da justificação de Deus para salvar aqueles todos, inclusive nós, que estávamos sob essa ira e não mais estamos, ali é dito uma coisa muito importante e que nós precisamos a todo instante desenvolver, que é a nossa fé. Lá no capítulo 5 de Romanos, e nós falávamos da ira, mas falávamos também do amor, né? Do amor de Deus, cuja expressão máxima foi o se oferecer por meio de Cristo em nosso favor. Ele nos diz que a nossa justificação vem por intermédio da fé. E percebam, o amor é tão grande que Deus nos amou e nos deu a vitória sobre a própria ira dele quando nós estávamos sujos, quando nós éramos pecadores. E nós vamos ver aqui nessa passagem que às vezes um homem, ele pode até morrer por um outro homem, mas normalmente ele não morre por alguém que ele não gosta, ou alguém que vive no erro. Um pai muitas vezes morre por um filho por um pai, que existe um elo de amor entre eles, mas dificilmente você vai ver um homem morrendo por um inimigo, ou fazendo algo por alguém que ele não gosta. E aí nós temos como avaliar a dimensão do amor de Deus, porque Deus se ofereceu na pessoa de Cristo para morrer por nós enquanto nós estávamos afastados dele, detendo as verdades dele no momento de ira. E isso mostra o quanto ele nos amou. E esse capítulo 5, então, nesses versículos de 1 a 11, nos mostra que a nossa justificação não vem por qualquer obra que façamos. Nós temos as nossas obrigações, nós vamos buscar fazer as coisas certas, nós vamos buscar, sim, fazer as obras, porque buscar o reino é também fazer a diferença, ser o sal na terra, nesse mundo. Mas a nossa justificação, a nossa salvação eterna e o recebimento de tudo aquilo que nós precisamos vem, antes de mais nada, por uma coisa que já nos foi dada, que foi a morte de Deus em nosso favor. Percebam lá, capítulo 5 da carta aos Romanos, nos primeiros versículos até o versículo 11, ó.
Nós somos justificados, pois, mediante a fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, esta passagem, ela nos mostra uma justificação e uma salvação que nos foi dada e que vem por intermédio da fé. Além disso, nos mostra várias outras coisas. Uma delas, dentro do contexto da abertura desse sermão, nos mostra que as nossas tribulações, as tribulações que são comuns na vida de qualquer pessoa, e sobretudo, as tribulações que virá por toda a nossa vida de cristão, elas são coisas boas. Porque a verdade que não é mais abafada por nós, escondida por nós, né? A verdade está aqui, ó. Tribulação é algo bom, não é algo ruim, porque produz perseverança. Perseverança produz experiência. Experiência produz esperança. E a esperança é algo que não nos confunde, é algo que deixa as coisas mais claras para nós. E a verdade é que o amor de Deus, depois que nós aceitamos a Deus, depois que nós confessamos Jesus como nosso Salvador, nós sabemos também que pelas verdades que estão escritas na Bíblia, inclusive nessa própria carta de Romanos, o dom do Espírito Santo é derramado sobre nós e nos dá a orientação necessária para suportarmos todas essas tribulações, e inclusive o Espírito Santo nos proporciona a exata compreensão de que tribulação é algo bom na vida do cristão. Porque as pessoas aí fora não nos explicam a verdade. As pessoas nos ensinam que o importante é ser feliz. E nós sabemos que para o cristão é importante até viver uns momentos de infelicidade para depois desenvolvermos nossa perseverança, nossa experiência, nossa esperança nas coisas lá do alto. Então tudo já foi preparado para nós. A salvação já nos foi dada. E pela nossa fé, que é uma coisa de todo dia, nós vamos sendo justificados. Agora, que tipo de fé nós precisamos compreender e desenvolver de forma real, de forma concreta? É uma fé acanhada, uma fé tímida? Devemos nos envergonhar de passar tribulações? Devemos
sermos tímidos até para louvar ao Senhor aqui em comunhão, até para verbalizar as coisas para as outras pessoas? Esse é o tipo de fé que Deus espera de nós? É lógico que não. Deus quer que nós nos acheguemos a Ele com intrepidez, com vontade de servir, com vontade de ser efetivamente santos. E uma passagem na Bíblia, um capítulo, na verdade, que fala muito da fé, e quem quer realmente conhecer um pouquinho sobre fé deve ler o capítulo 11 da Carta aos Hebreus, onde Deus nos deixou aqui um resumo dos diversos exemplos de fé, dos vários heróis da fé, pessoas que nós deveríamos querer imitar. Mas logo no início desse capítulo 11, antes de falar de todas essas pessoas, temos aqui uma noção, um ensino importantíssimo. E está lá no versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, e com isso nós vamos encerrando esse sermão. Lá está dito que sem fé, está falando assim, de fato, olha, de verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E mais, é necessário que aquele que se aproxima de Deus o faça, né, acreditando que Deus existe. E que Deus é galardoador dos que o buscam. Viver momentos de tribulação é algo normal para a igreja. A igreja é, como dizia também esse irmão que eu vi anos atrás, um hospital. É um hospital de pessoas doentes. Fisicamente também, mas sobretudo espiritualmente. A igreja é um hospital. Isso não tem problema algum. E o que faz a diferença? O que faz a diferença, o que nos justifica é a fé, e o que faz a diferença para superarmos as nossas tribulações é desenvolvermos esta fé de que nos diz a Bíblia, a palavra de Deus. E entre várias outras coisas, inclusive o conceito de fé está aqui, que é a esperança das coisas que se esperam, a convicção de coisas que nós não vemos. Mas eu queria ressaltar essa parte, né? Que sem fé nós não vamos agradar a Deus, e que nós precisamos nos aproximar de Deus acreditando que Ele existe e que Ele nos dará o galardão aqui e no porvir, porque o reino dele é aqui e está por vir. Porque se nós não acreditarmos nisso, nós já sairemos de início já derrotados. Portanto, para encerrar, e em resumo, eu diria, não tem problema algum termos problemas. Aliás, se estivermos num local onde as pessoas têm uma série de problemas, podem ter certeza, estamos na igreja do Senhor. Problema é coisa boa para o cristão, porque produz perseverança, produz experiência, produz esperança. Mas de nenhuma forma, em qualquer momento, nos momentos ruins e também nos momentos bons que vivemos, não nos esqueçamos, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, pessoal, é alimentada por isso que nós estamos fazendo todos os dias, não só aos domingos, pelo ouvir. E o ouvir tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Não pode ser a mentira, não pode ser a perversão dos homens. Tribulação é uma verdade. O cristão vive momentos bons? Vive também. O cristão quer ser feliz? Quer também. Mas ele tem a dimensão que aqui é só uma parte do caminho dele. Nós somos peregrinos. Nós almejamos coisas melhores. Se vocês estudarem não só o capítulo 11 de Hebreus, mas todo o livro de Hebreus, vocês vão se deparar várias vezes com a palavra que, o que é melhor, o que excede. E não tem problema também vivermos uma vida boa aqui e uma melhor no porvir. O fato é que vivendo momentos bons ou momentos de tribulações,
nós temos que ser felizes, porque nós já fomos justificados, porque Deus já nos amou, porque todos aqueles que se achegarem a Deus e confessarem a Jesus, e se arrependerem dos seus pecados, e se batizarem, e seguirem firme nessa caminhada, se aproximando de Deus, acreditando que Ele existe, todos esses receberão o galardão. Eu acredito nisso, eu espero que todos vocês acreditem, e que aqueles que ainda estão com as mentes obscurecidas, continuem a ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir tem que ser dessa forma aqui, não só no primeiro dia, mas em todos os dias de nossas vidas, até o último. Em nome de Jesus. Amém.